Olá pessoal, hoje vamos tentar entender, sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Abraão bíblico. Abraão é uma figura central na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, e é considerado o patriarca das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Abaixo, uma descrição detalhada de sua vida e importância. Origem e chamado. Abraão, inicialmente chamado de Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus, da atual Iraque. Ele era filho de Terá e tinha 2 irmãos, Naor e Harã. Deus chamou Abraão para sair de sua terra natal e ir para uma terra que ele lhe mostraria, prometendo fazer dele uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. A aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Essa aliança foi simbolizada pela mudança de seu nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações, e pelo rito da circuncisão como sinal de compromisso. Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 14. A viagem e as provações. Abraão viajou com sua esposa Sara, inicialmente chamada Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens para a terra de Canaã. Durante suas viagens, Abraão enfrentou várias provações. Fome em Canaã. Ele foi para o Egito durante uma época de fome, onde, por medo, disse que Sara era sua irmã, não sua esposa. Gênesis capítulo 12, versículos de 10 a 20. Separação de Ló. Abraão e Ló se separaram devido a conflitos entre seus pastores. Ló escolheu viver nas férteis planícies de Sodoma, enquanto Abraão ficou em Canaã. Gênesis capítulo 13, versículos de 5 a 18. Resgate de Ló. Quando Ló foi capturado por reis inimigos, Abraão liderou um grupo de homens para resgatá-lo. Gênesis capítulo 14. Promessa de um filho. Apesar da velhice de ambos, Deus prometeu a Abraão e Sara um filho. Sara, incrédula devido à sua idade avançada, riu dessa promessa. Posteriormente, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, resultando no nascimento de Ismael. Gênesis capítulo 16. No entanto, Deus reafirmou que Sara daria à luz o filho prometido, Isaque. Gênesis capítulo 18, versículos de 10 a 15. Nascimento de Isaque e o sacrifício. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, cumprindo a promessa de Deus. Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 7. Mais tarde, Deus testou a fé de Abraão, ordenando-lhe que sacrificasse Isaque no Monte Moriá. Abraão obedeceu, mas no último momento, Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19. Morte e legado. Sara morreu aos 127 anos, e Abraão comprou uma caverna em Macela para enterrá-la, que se tornou o túmulo da família. Gênesis capítulo 23. Abraão casou-se novamente com Quetura e teve mais filhos. Ele morreu aos 175 anos e foi enterrado ao lado de Sara por seus filhos Isaque e Ismael. Gênesis capítulo 25, versículos de 7 a 10. Importância e legado. Abraão é reverenciado como exemplo de fé e obediência a Deus. No Novo Testamento, ele é frequentemente citado como um modelo de fé. No islamismo, é conhecido como Ibrahim e considerado um profeta e antepassado de Maomé. Sua vida e aliança com Deus são fundamentais para a compreensão das tradições e crenças das três religiões monoteístas. A história de Abraão é uma narrativa de fé, obediência e promessa divina,
que estabeleceu as bases para a formação de uma nação e a continuidade de uma linhagem que é central para muitas tradições religiosas. Abraão histórico. A figura histórica de Abraão é mais complexa e menos definida do que sua representação bíblica. O Abraão histórico é uma figura debatida entre estudiosos e arqueólogos, e muito do que se sabe é baseado em especulações e interpretações de evidências arqueológicas e textos antigos. Contexto histórico e geográfico. Período. Se Abraão existiu como figura histórica, ele teria vivido durante a Idade do Bronze, aproximadamente entre 2000 e 1500 a.C. Origem. A Bíblia menciona que Abraão veio de Ur dos Caldeus. Ur era uma cidade importante na Mesopotâmia, situada no sul do atual Iraque. Migração. A suposta jornada de Abraão o levou de Ur, através de Harã, na atual Turquia, para a terra de Canaã, da atual Israel e Palestina. Evidências arqueológicas e históricas. Ur e Harã. Ambas as cidades são confirmadas historicamente e eram centros comerciais e culturais significativos na época atribuída a Abraão. Nômades e pastores. Durante a Idade do Bronze, era comum para grupos semitas nômades migrarem pela região do Crescente Fértil. A descrição bíblica de Abraão como um pastor nômade é consistente com o estilo de vida de alguns povos da época. Debate acadêmico. História versus lenda. Muitos estudiosos consideram que as histórias de Abraão podem ser composições literárias desenvolvidas para explicar as origens dos israelitas e suas crenças. É possível que Abraão seja uma personificação de várias tradições e memórias coletivas de diferentes clãs e tribos. A ausência de evidências diretas. Não há evidências diretas e contemporâneas que confirmem a existência de Abraão. A maioria das informações sobre ele vem de textos bíblicos, escritos séculos após o período em que ele supostamente viveu. Textos paralelos. Comparações com outros textos antigos do Oriente Médio, como os mitos mesopotâmicos e documentos egípcios, sugerem que algumas narrativas bíblicas podem ter sido influenciadas ou moldadas por culturas vizinhas. Interpretação histórica. Símbolo de aliança. Historiadores veem Abraão como um símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. A figura de Abraão pode ter sido usada para unificar várias tribos sob uma identidade comum e uma tradição religiosa compartilhada. Patriarca comum. Abraão é considerado um patriarca não só no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo. No islamismo, ele é reverenciado como Ibrahim, e sua história é também contada no Alcorão, onde é reconhecido como um profeta e antepassado de Maomé. Conclusão. Embora a figura de Abraão como descrita na Bíblia seja central para as tradições religiosas e culturais de muitas sociedades, o Abraão histórico permanece uma figura nebulosa. A falta de evidências diretas e a complexidade das tradições orais e escritas dificultam a confirmação de sua existência como um indivíduo histórico específico. No entanto, a influência cultural e religiosa de Abraão é inegável, moldando a história e a fé de bilhões de pessoas ao longo dos milênios.